Palavra de hoje, vamos meditar a porção do dia, o maná. Qual é a palavra de hoje que você vai ficar meditando durante o dia? O que Deus tem para falar conosco nesta manhã, dia 26/7 de 2026. Gente, uma Bíblia de 45 anos, é da família. Primeira Bíblia que entrou na minha descendência. Então, hoje ela me acompanha. Vamos meditar na casa do Senhor, a presença do Senhor, o que Deus tem para falar conosco nesta manhã. 2 Crônicas, capítulo 24. Primeiros atos de Joás e restauração do templo. Olha, Deus hoje está falando de restauração. Joás tinha 7 anos quando começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Zébia, de Betsábia. Fez o que era bom aos olhos do Senhor todo o tempo que viveu e Potifíce Jojada. Jojada casou com 2 mulheres, das quais teve filhos e filhas. Depois disso, Joás quis reparar a casa do Senhor. Mandou juntar os sacerdotes e os levitas e disse-lhes: Sai por todas as cidades de Judá e cobrai todos os anos de todo o Israel o dinheiro para a reparação do templo do vosso Deus, e fazei isto com toda a diligência. Os levitas, porém, procederam com negligência. Mandou, pois, o rei chamar o Potifíce Jojada e disse-lhe: Por que não tiveres tu cuidado de obrigar os levitas a trazer de Judá e de Jerusalém o dinheiro com que Moisés, servo do Senhor, determinou que contribuísse todo o povo de Israel para o tabernáculo do testemunho? Porque a impíssima Átila e seus filhos tinham destruído a casa de Deus, e com tudo que tinha sido consagrado no templo do Senhor. Ornaram o templo de Baal. Mandou, pois, o rei que fizesse um cofre. Colocaram-no junto da porta da casa do Senhor, da parte de fora. Publicou em todo Judá e em Jerusalém que cada um trouxesse a contribuição que Moisés, servo de Deus, tinha imposto a todos Israel no deserto. A último versículo. Alegraram-se todos os príncipes e todo o povo, e concorrendo lançaram no cofre do Senhor dinheiro, lançaram tanto que ficou cheio. Quando era tempo de levar este cofre à presença do rei por mão dos levitas, porque eles viam que havia muito dinheiro. E o escrivão do rei entrava com aquele que o sumo pontífice tinha designado, e despejava o dinheiro que havia no cofre. Depois tornaram a levar o cofre para o seu lugar. Assim o faziam todos os dias. Amém? Aqui está falando de ofertas, contribuições para a casa do Senhor. Para você ver, aqui fala que a casa do Senhor foi destruída. Uma pessoa simplesmente destruiu a casa do Senhor, tudo que era consagrado ao Senhor, e ornaram para Baal, para outros deuses. Rapaz. Então, hoje Deus está falando de quê? De reconstrução, de restauração. O templo hoje somos eu e você. Nós somos o templo. Nós somos a igreja. O véu foi rasgado. Deus não se faz presente só em paredes que foram feitas pela mão dos homens. Porque para fazer a casa do Senhor, fisicamente, não é qualquer pessoa que pode colocar a mão. Se você tem a mão sanguinária, sua mão derrama sangue, se você é uma pessoa que mata as pessoas, não só fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente, você não é digno de pôr a mão nas coisas do Senhor. Erguer. Então, assim, são as pessoas específicas para construir a casa do Senhor. Certo? Então, tem as pessoas designadas. Não queira tu colocar a mão aonde você não tem a presença de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus, de erguer algo para Deus, se a tua mão é suja. Não faça isso, porque você vai pagar um preço. Porque se eu quero, então quem Deus designou para fazer. Tem coisas, nem tudo eu posso fazer.
Tem as pessoas consagradas para isso, pessoas escolhidas para isso. Então, as coisas de Deus têm que ser diligente, o quê? Com cuidado. Deus, ele como se diz? Deus, ele não faz as coisas de qualquer jeito. Tudo tem uma organização. Tudo é especificado, tudo tem uma ordenança. Então, se você tem um chamado do altar, então só as pessoas que podem fazer esse tipo de serviço. Não coloca a mão aonde você não tem, porque você paga preço. Tá bom? Isso é ordenança. Então, tem gente que é chamado para levitas, para sacerdotes, tá bom? E qual era a ordenança? Colocar na porta para vocês escolherem, para construírem. Então, hoje, o que você pode fazer? Coloque-se diante da presença de Deus e repara o que? O seu altar diante de Deus. Tá precisando reparar? Repare, é você. Cada um se examina a si mesmo. Faça uma restauração de dentro para fora. A gente que acha que restauração é só pintar o cabelo, né? Fazer uma hidratação, passar uma make. Você está cuidando do seu tempo. Você, né? Que é morada do Espírito Santo. Mas por dentro, tem que começar de dentro para fora. Quando você tiver uma nova criatura, nova pessoa, onde tudo aquilo que estava te sujando, a sua consciência te pesando, a Bíblia diz, se você comer algo, aquilo te pesar a consciência, não coma. Porque o Espírito Santo, ele é que vai te falar. Precisa você comer isso, Josi? Isso não vai te fazer bem. Então, assim, o Espírito Santo, ele não invade, ele vai trabalhando em você. Então, você vai se libertando. Então, assim, nós precisamos o quê? De libertação. Quando a gente chegar na libertação, na reconstrução, a presença de Deus desce sobre a nossa vida. Onde você faz uma oração, as portas do céu estão abertas para ouvir o seu clamor e a sua oração. Ok? Mas precisa o quê? De qualquer jeito? Precisa de uma restauração. Então a Bíblia diz, humanamente foi construído, mas para isso teve que ter o quê? Foi ordenando, contribua todo mundo para a casa do Senhor. Trazei os dízimos, as ofertas, para quê? Para manter a casa do Senhor. Então, é para manter a casa do Senhor. Então, assim, podemos trazer, se você já congrega em um lugar, mantenha a casa do Senhor. Se você e Deus, mantenha o quê? O seu altar com Deus, o inegociável. Não se contamine com o mundo, não se contamine com as pessoas. O mundo não é você sair no meio das pessoas, eu vou pegar um vírus, não é nada disso. Aquilo que vai abalar sua fé, aquilo que você faz contra a vontade de Deus, aquilo que desagrada o teu Deus. O que o homem pensa, deixa de pensar, não vai interferir nada, porque o pensamento dele não vai convencer a Deus ao teu respeito. Porque Deus é o que te conhece, Deus sabe quem você é. Então, que ele está bem com quem? Com aquele que tem um dom, que é o teu dono, de te dar vida e também o poder de tirar. Horrenda é cair nas mãos de Deus, não é do homem. Porque se tu cair na mão do homem, Deus te livra. Agora, na mão do inimigo, Deus te livra. Agora, se tu cair na mão de Deus, meu irmão, não tem ninguém para te salvar, não. Tá bom? Então, te preocupes contigo e Deus. Esquece a humanidade. Porque a Bíblia diz de que se queixam os homens das suas próprias ações, das suas próprias decisões. Sejamos mais conscientes, tá bom? Deus abençoe. É tempo de restauração, de reparação e alguns que já foram demolidos, reconstruir em cima da rocha. Que se vier a tempestade não vai te abalar. Amém? Deus abençoe.